Olá, alunos. Espero que esteja tudo bem. Espero que estejam estudando. Vou aqui dar uma passadinha sobre a distribuição beta, que é um material que vocês estão recebendo. Aqui está falando da importância da distribuição beta. E aqui a gente já começa falando da função de densidade probabilidade, da função beta. Primeiramente, vamos ver o que é a função beta. A função beta é definida a partir da integral desta expressão. Beta de alfa beta. Tá? Beta maiúsculo, né? A função beta com parâmetros alfa beta. É a integral de 0 a 1 de x elevado ao primeiro parâmetro menos 1 vezes 1 menos x elevado ao segundo parâmetro menos 1 dx. Olha que coisa interessante aqui, ó. Essa cara, tá? X, 1 menos x, tá? E a variação de x entre 0 e 1. Isso nos leva a pensar em proporção P1 menos P, que na verdade, lá na estatística bayesiana, a gente vai usar essa beta exatamente por causa dessa proporção. Então, beta maiúsculo de alfa beta aqui sendo os parâmetros, é a integral de 0 a 1, x elevado ao primeiro parâmetro menos 1, 1 menos x elevado ao segundo parâmetro menos 1. Claro que se eu troco o parâmetro aqui troca. Por exemplo, quem seria beta de 2, 1, por exemplo? Quem seria a função beta com alfa igual a 2 e o beta igual a 1? Seria integral de x elevado a 2 menos 1 dá x, só que quando eu coloco beta igual a 1 aqui, dá zero. Então, seria integral de 0 a 1 de x dx. Tá vendo? Já se eu pego, por exemplo, 3, já é a integral de x elevado a 2, 1 menos x elevado a 2, por exemplo. A gente pode fazer algumas contas, tá? É o que não vai ser feito aqui, mas não é difícil de fazer. A gente pode fazer algumas contas e concluir o seguinte: beta de alfa beta pode ser definido como gama de alfa vezes gama de beta dividido por gama de alfa mais beta. Então, muitas vezes é usado isso aqui, ó, em vez de usar essa expressão. A gente tem que saber de onde que vem a função beta, tá? Isso aqui é chamado de função beta, mas muitas vezes a função beta é definida como gama de alfa vezes gama de beta dividido por gama de alfa mais beta, ok? Então, várias vezes aparece isso aqui. Onde a função gama, né, no caso aqui, gama de x, você podia usar gama de x, gama de alfa, gama do que me interessar aqui, é a integral de 0 a infinito, t elevado a x menos 1, exponencial de menos t dt. Lembrando que nós tivemos um material, foi passado um material na semana passada, somente sobre a função gama. Então, não precisa a gente esquentar a cabeça, vocês têm o material. Né? Gama de alfa é a integral de 0 a infinito, de t elevado a alfa menos 1, exponencial de menos t dt. Gama de x é a integral de 0 a infinito, t elevado a x menos 1, exponencial de menos t dt. Se fosse, por exemplo, gama de x mais 1, vai ser integral de 0 a infinito, t elevado a x. Por quê? Porque ao entrar x mais 1 aqui, menos 1 fica x, exponencial de menos t dt. Então, é t elevado ao parâmetro exponencial de menos t dt integrado de 0 a infinito. Ok. Isto é a distribuição gama. Mas nós já estudamos tanto desculpa, isso é a função gama. Isso é a função gama. Mas nós já estudamos tanto a função gama como a distribuição gama. Já vimos as propriedades e tal. Então, aqui nós temos a definição da função de densidade de probabilidade da função beta, tá?
a função de densidade de uma beta com parâmetros alfa, beta, e aí a gente está usando alfa, beta, mas poderia ser quaisquer parâmetros aqui dentro do domínio, né, do espaço paramétrico. É x elevado ao primeiro parâmetro menos 1, 1 menos x elevado ao segundo parâmetro menos 1, dividido pela função beta aqui, ó. Por que disso, hein? Por que disso? É para exatamente na hora que integrar aqui, ó, a integral desse numerador aqui, ó, tá vendo? A integral desse numerador aqui foi definido como beta de alfa beta, que vai dividir beta de alfa beta por beta de alfa beta, vai dar 1. Então a ideia não muda, gente. Né? O que é uma função de densidade e probabilidade? É uma função real positiva que integra 1. Então, é o que está aqui, ó. Ela já é positiva pela forma que ela foi definida, está definido no intervalo 0, 1. Então isso aqui, ó, na pior das hipóteses 0, aqui na pior das hipóteses 0 e depois positivo, né? Perfeito. Agora a integral, olha, a integral da f de x, né? Da densidade que eu estou chamando de densidade da beta, joguei 1 sobre beta de alfa beta para fora. Ficou ruim, né? Se colocar beta aqui e beta aqui. Beleza. Então, na hora que eu estou integrando isso aqui, ó. Estou integrando isso aqui é constante. Ó, esse beta de alfa beta é constante. Então, estou integrando em x, pulou para fora. Só que isso que apareceu aqui, ó, é a definição da função beta com parâmetros alfa, beta. Tá vendo? Então, jogou para fora, sabendo disso, isso aqui, né? Só voltar aqui, ó. Olha o que é isso. O que é essa integral? Olha, essa integral é exatamente o beta dos dois parâmetros. Então, dá 1. Beleza. Nós também temos que calcular a esperança e a variância. Aqui nós estamos falando que a esperança de uma beta é o primeiro parâmetro dividido pela soma dos dois parâmetros. Então, é o parâmetro alfa dividido pela soma do parâmetro alfa mais beta. Beleza. E a variância? A variância é dada pelo produto do primeiro parâmetro pelo segundo, né, pelo produto dos parâmetros, dividido pela soma, pelo quadrado da soma dos parâmetros, vezes a soma dos parâmetros mais 1. Está aqui a expressão. Legal. A demonstração é sempre a mesma ideia. O que é a esperança de x? A esperança de x é a integral, seria de menos infinito a infinito, mas a beta está definido somente de 0 a 1, então uso de 0 a 1, porque fora desse intervalo vale 0. X vezes a função de densidade da beta dx. A constante, né? Eu estou integrando essa expressão aqui, ó. Estou integrando x vezes essa expressão aqui. Esse termo aqui, ó, beta de alfa, beta aqui, ó, beta maiúsculo, né, de alfa, beta minúsculo aqui, é constante, sai para fora da integral. Perfeito, onde estamos? Estamos aqui, ó. Então, esse termo saiu para fora da integral. Esse x aqui, ao multiplicar o x elevado a alfa menos 1, transforma em x elevado a alfa. E aqui mantém a mesma coisa. Perfeito. Só que agora a gente observa o que é essa expressão que está aparecendo aqui, ó. Essa expressão que aparece aqui, ó. Tá vendo? Ela é exatamente o beta de alfa mais 1, vírgula beta minúsculo. Por quê? Olha, se eu venho nessa expressão aqui, onde está? Aqui. Quem é beta maiúsculo, ou beta, né, de alfa mais 1, beta minúsculo aqui. Então, se eu colocar alfa mais 1 aqui, ó, aqui vai ficar alfa mais 1 menos 1 vai dar x elevado a alfa. E aqui mantém a mesma coisa. Isso é o que nós identificamos aqui, ó. Se eu tenho x elevado a integral de 0 a 1 de x elevado a alfa, 1 menos x elevado a beta menos 1 dx, o segundo parâmetro aqui, ó, é beta, porque aqui apareceu beta menos 1. Agora aqui, ó, o que é alfa? Alfa é a mesma coisa que alfa mais 1
menos 1. Então, o primeiro parâmetro aqui é alfa mais 1. Então, isso aqui é uma função beta com parâmetros alfa mais 1, beta. Tá vendo? Perfeito. Aí, eu posso fazer essa troca, então. Isso aqui eu identifiquei, que é um beta de alfa mais 1 beta. Agora, eu tenho que saber sair disso aqui, ó. Beleza? E como é que eu saio disso aqui? Basta eu vir aqui, ó, e usar essa relação aqui, ó. Olha lá, ó. O beta de alfa beta é o gama de alfa vezes gama de beta sobre gama de alfa mais beta. Quando for alfa mais 1 aqui, aqui vai aparecer gama de alfa mais 1 e aqui vai aparecer gama de alfa mais beta mais 1. Perfeito. E aí a gente tem as propriedades que tá no outro vídeo e no outro material, de que para que a função gama generaliza a fatorial, né? Então vocês vão aplicar isso aqui, ó. Aplicar nesse ponto aqui. Cadê? Aqui, ó. Né? Desenvolver a função gama, não precisa desenvolver toda, e simplificar, né? Basta desenvolver a de cima aqui, ó. Tá? Porque aqui a gente já sabe o que que é, né? Tá diretamente falando aqui, ó. Ó. Gama de alfa vezes gama de beta dividido por gama de alfa mais beta. Então aqui vai ficar gama de alfa vezes gama de beta dividido por gama de alfa mais beta, mas esse gama de alfa mais beta no denominador aqui vai subir para cá, ó, vai aparecer aqui em cima aqui, ó. Gama de alfa mais beta vai para o numerador. E esse cara aqui vai ser gama de alfa mais 1 vezes gama de beta dividido por gama de alfa mais beta mais 1 aqui. Aí você aplica a propriedade que gama de n é igual a n menos 1 gama de n menos 1, né? E simplifica e vai chegar nisso aqui. Fica como exercício. A esperança, de novo, usa a mesma ideia. A variância de x é dado como a esperança do quadrado de x menos o quadrado da esperança de x. Tá vendo? Várias vezes a gente usa isso aqui, ó. E se eu mudar isso aqui de lado, ao pegar esse menos e passar para o lado de cá, eu tenho o segundo momento, que é a esperança de x2, é a variância de x mais o quadrado do primeiro momento. Perfeito. Então, várias vezes a gente precisa disso. Não calculei, mas se vocês quiserem podem calcular a esperança de x2, tá? Você vai encontrar alfa vezes alfa mais 1 dividido por alfa mais mais 1 mais beta, usando as mesmas ideias, tá? Vai usar as mesmas ideias, não vai precisar de resolver, porque quando colocar x2, o que vai aparecer aqui, ó? Em vez de aparecer alfa, vai aparecer alfa mais 1, tá? Então, você vai ter um beta de alfa mais 2, tá? Usa a mesma ideia, né? E consegue chegar nisso aqui, ó. Então é importante que façam como exercício. Substituindo nessa fórmula de variância, você vai ter essa expressão e vai chegar nisso aqui, ó. Tá vendo? Mas é muito mais importante você fazer uso dessas fórmulas, né? Porque em outras disciplinas não precisa ficar provando isso toda hora. Você vai ter que fazer uso, beleza? Então, a esperança é o primeiro parâmetro dividido pela soma dos parâmetros, esperança de uma beta, e a variância tem essa cara aqui, ó, produto dos parâmetros dividido pelo quadrado da soma dos parâmetros vezes a soma mais 1. Tranquilo? A gente não vai mexer aqui com a função geradora de momentos, porque no caso da beta, é difícil fazer a conta da função geradora de momentos. É tão difícil que não vale a pena fazer essa conta para derivar a esperança e a variância. Só se fossem outros problemas, mas no caso aqui da esperança e variância não vale a pena. Ok? Então eu fiz aqui só uma passagem rápida e vocês têm que sentar e destrinchar o material, escrever,
resolver todos os passos que não foram expostos no material, beleza? Mas a ideia é sempre a mesma, não muda. Legal? Uma outra coisa que é interessante da gente fazer no R é ver as formas que essa distribuição beta pode assumir, né? Ela é bem flexível, ela consegue modelar vários conjuntos de dados. Então, espero que vocês estejam estudando os materiais. Eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para que vocês possam treinar. Forte abraço, bons estudos.